Ok. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Rafael Verli e, juntamente com a professora Beatriz, nós ministramos a disciplina de Direito Trabalhista e Legislação Social aqui no curso de Gestão Pública, doutor graduado, né? Espero que tenham encontrado vocês todos bem nesse dia. A nossa aula hoje ela vai abordar a fiscalização e aplicação de normas trabalhistas no âmbito da gestão pública, né? Vamos tratar nessa aula sobre os encargos sociais legais, como contribuições do empregador, aplicação do E-Social, do direito do trabalho na Previdência Social, e tratar um pouco sobre normas constitucionais e infraconstitucionais do direito do trabalho e observância ao Código de Postura dos municípios e dos municípios e dos estados, né? Peço que vocês façam a leitura do material da aula, que consta já disponível para vocês, é importante para sedimentar os conhecimentos e auxiliar vocês na melhor compreensão do que vai ser tratado hoje, tá? Eu vou iniciar o compartilhamento da nosso material. Aqui. Ok. Bem, pessoal, como eu havia mencionado, a CLT, a nossa aula de hoje trata da CLT e aplicação na prática dos encargos sociais, né? Os encargos sociais legais, como eu havia mencionado na aula anterior, né, eles são contribuições que as empresas têm que fazer, que precisam fazer mensalmente sobre sua folha de pagamento, né? Eu cobrando lá na aula 11, quando a gente havia mencionado os encargos sociais dos encargos trabalhistas. Aqui nós vamos fazer um detalhamento maior sobre os encargos sociais. Os encargos sociais, eles são o INSS, que é as contribuições destinadas ao Instituto Nacional de Seguro Social, o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, PIS, que é o Programa de Integração Social, e o PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS no âmbito das empresas privadas, PASEP no âmbito das empresas públicas, né? Salário, educação e a contribuição para terceiros, ou também conhecido também como contribuição do Sistema S. O INSS, né? O INSS ele é o desembolso, não é desembolsado apenas pela empresa, mas também o trabalhador faz uma contribuição em relação ao recolhimento desse encargo, né? Já que parte do valor é descontado do próprio salário do empregador, do empregado. E no caso do INSS do funcionário, cabe à empresa fazer esse recolhimento de um percentual referente a esse encargo, que varia de 8% a 11% sobre o salário bruto do funcionário. A ideia aqui é que, ao pagar esse tributo, que é um dos mais importantes encargos sociais, o trabalhador possa receber o auxílio financeiro de forma de aposentadoria, no momento da sua aposentadoria, bem como o financiamento da licença maternidade do seguro-saúde. Já no caso do INSS patronal, esse sim, ele já é por responsabilidade do empregador, né? O INSS patronal desembolsa cabe à empresa, e nesse caso são cobrados 20% do total das remunerações pagas, né? Incide lá sobre a folha de pagamento. Esse é utilizado para financiar a Seguridade Social, que são os valores repassados a quem precisar se afastar do trabalho por motivo de saúde ou por um período maior do que 15 dias, nos primeiros 15 dias, lembrando que esse afastamento o trabalhador deverá receber o salário integral pago pela própria empresa. O FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele funciona como uma espécie de poupança compulsória do trabalhador. Esse valor que garantirá que o trabalhador não passe por maiores apuros financeiros ali, a hipótese de uma demissão sem justa causa, né? Que aí quando ele recebe lá as verbas por um determinado período de tempo. Esse recolhimento ele é de responsabilidade da empresa, que deve realizar mensalmente o depósito no valor de 8% do salário do empregado. O valor será descontado dos funcionários e
o depósito será feito em uma conta especial da Caixa, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, em nome do empregado. O PIS, para as empresas privadas, e o PASEP, no caso, para as empresas públicas, ele é devido pelo empregador e possui duas funções principais. A primeira é custear o seguro-desemprego de quem for demitido sem justa causa ali. Já a segunda, proporcionar aos trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos um abono salarial no valor de até um salário mínimo. Ou seja, ele funciona como uma espécie de 14º salário, cujo repasse ao trabalhador é feito pelo governo, né, que recebe do empregador ali o equivalente a 1% sobre o total da folha de pagamentos ali daquela empresa. O salário educação, por sua vez, como havia mencionado, ele destina-se, o próprio nome já faz alusão à sua finalidade, ele destina-se ao financiamento do ensino fundamental público, né? Ele é devido pelas entidades públicas e privadas vinculadas ao regime geral de previdência social. Assim, o empresário precisa recolher um percentual de 2,5% sobre a folha de pagamento, né? Em algumas entidades são isentas dessa contribuição. No caso, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, e bem como suas autarquias, fundações, desde que instituídas e mantidas pelo próprio poder público. As contribuições para terceiros, ou também conhecidas comumente como as contribuições do Sistema S, né? Essas contribuições sociais previdenciárias são devidas pelos empregadores e, em geral, incidem sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título naquele mês, né? Os segurados, os empregados e os trabalhadores avulsos que também prestam serviço também tem de responsabilidade dos empregadores também fazer esse recolhimento. De forma mais simplificada, essas contribuições elas são uma forma pela qual as empresas contribuem para a concretização dos direitos sociais, como educação, saúde, bem-estar das pessoas, dos trabalhadores em geral das empresas, né? Essas empresas, vale ressaltar, elas prestam um trabalho muito relevante no âmbito desse serviço, né? Visto que a atuação, especialmente no âmbito do Sistema S, elas visam aperfeiçoar o trabalhador, ele fornece diversos cursos de aprimoramento ao trabalhador, sem falar na questão de possibilitar ambientes de lazer e tudo mais. Essas contribuições, como eu mencionei, elas são pagas pelas empresas, calculadas sobre o valor total da folha de pagamento de salário dos empregados, né? Aqui nós vamos falar um pouco sobre o E-Social, né? A sua relação com o direito do trabalho e a previdência social. O famoso E-Social, que entrou em vigor agora recentemente, né? Ele foi instituído pelo Decreto 8.373 de 2014, que institui o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, também conhecido com o nome de E-Social. O E-Social é definido como um instrumento de unificação de prestação de informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, e quem tem por finalidade padronizar a transmissão e a validação e armazenamento dessas informações, né? É importante destacar que antes do E-Social, essas informações elas já eram prestadas, só que numa infinidade de sistemas individuais, né? O que, por si só, gerava um trabalho mais burocrático, mais sujeito a erros, mais dispendioso no âmbito ali daquele âmbito de gestão de folha, né? E o objetivo principal do E-Social é centralizar o envio das informações e reduzir a burocracia envolvida nessas relações dos empregadores com o fisco, né? Uma vez que a entrega única facilita a consistência das informações prestadas e permite também fazer a crítica ali ao pontuar algum problema na informação de forma mais específica, né?
Nessa figura aqui, é possível a gente verificar, ela demonstra bem todos os sistemas ao qual o e-social vai substituir, né? E eram, de modo geral, antes da implantação do sistema, todos esses sistemas aí, os empregadores, ali no momento do fechamento do mês, deveriam fazer o envio das informações para os órgãos de controle do governo e os órgãos de controle interno e externo, aqui no âmbito da gestão, no caso do nosso Tribunal de Contas, as controladorias, né? No caso, aqui no âmbito do Estado Tocantins, acrescenta-se isso além do E-Social, mais o SICAP, né? Que todos os órgãos da esfera estadual e municipal têm que fazer lá a sua comunicação, né? Aqui um pouco sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais do direito do trabalho e observância ao Código de Postura dos Estados e dos Municípios, né? A Constituição Federal estabelece os fundamentos da República Federativa do Brasil, entre os quais se destacam a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, sendo a matriz principal de todo o ordenamento jurídico brasileiro, a princípio, a dignidade da pessoa humana, especialmente relacionada às questões do trabalho, né? O que esse tema está relacionado, né? O que a gente pode trazer? O que a gente pode trazer de importante em relação disso? A Constituição Federal, que é a nossa lei maior, né, ela disciplina uma infinidade de questões relacionadas ao conjunto normativo do país, né? No âmbito dessa relação, especificamente aqui tratando do direito do trabalho, no âmbito da sociedade, a gente pode destacar diversos princípios que são mais importantes ali naquela relação relação do direito do trabalho na sociedade, nesse âmbito dessa convivência, nessa relação social mais próxima, né? A gente pode destacar, por exemplo, o indúbio pró-operário, que trata-se de uma regra de interpretação de normas jurídicas, né, uma regra de hermenêutica, pessoal do direito aí, que determina que o juiz, ali no momento de interpretar a norma, deve optar pelaquela que o entendimento seja mais favorável ao trabalhador. Ou seja, aqui é uma norma um princípio que busca trazer uma equidade, né, e proteger o trabalhador naquela relação jurídica ali, no âmbito do Poder Judiciário, naturalmente, na qual o trabalhador tem uma diferença, uma disparidade em relação ao empregador por conta do poder econômico. O princípio da boa-fé, que aí vem em relação das relações de contrato, no qual vigora, no caso que o empregado deve, assim como o empregador, atuar no âmbito do seu contrato de trabalho em cumpri-lo com boa-fé, com honestidade, da mesma forma que o empregador também deve cumprir legalmente as obrigações que assumiu ali com o trabalhador, assim, imbuído de toda a boa-fé. O princípio da irrenunciabilidade de direitos, né? Outro importante princípio também no sentido de promover a equidade ali, o balanceamento dessa relação entre empregado e empregador, né, na qual o trabalhador ele não pode renunciar aos direitos que lhes são inerentes, os direitos que têm esfera, que são tem guarida ali no direito do trabalho, eles são indisponíveis pelo trabalhador, né? Visa ali propiciar essa equalização também de forças, visto que o trabalhador, por estar ali naquela situação onde ele tem uma hipossuficiência, uma fragilidade frente ao poderio econômico, pode se sentir coagido ou compelido a abrir mão de algum direito que é assegurado em função de garantir o seu emprego, a sua vaga de emprego. O princípio da proibição ao trabalho estudantil e a exploração ao trabalho do adolescente. Esse é um princípio fundamental, né? Princípio de civilidade, especialmente, visto que a Constituição resguarda o direito da criança e do adolescente e sedimenta a proibição de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, né?
como havia mencionado em um encontro anterior, que esse é um princípio que veio da regulamentação, dessa melhoria das condições de trabalho. No caso aqui, a proibição do trabalho infantil e do adolescente, visto que visa-se que essas crianças, esses adolescentes, o direcionamento principal deles deve ser para a escola, salvo na condição de aprendiz, que no caso também é uma outra relação diferente do trabalho formal, né? Importante destacar, gente, que, assim, para finalizar a nossa aula, que do ponto de vista de fiscalização, tudo isso ele tem esse amparo constitucional, e essa fiscalização é feita pelos órgãos públicos, pelo poder público de modo geral, ante um princípio da legalidade, né, que é afeto aos órgãos públicos, né, que, nesse caso, tem a obrigação legal de fazer essa fiscalização dessa relação do direito do trabalho, das normas de direito do trabalho, no âmbito dessa relação social, né. Então, são essas as considerações para a nossa aula de hoje, né? Peço que vocês façam a leitura do material complementar elaborado pela professora Beatriz. Ele vai propiciar a vocês sedimentar também melhor aqui os conhecimentos que foram trazidos para essa aula, né? E encerramos por aqui e até o próximo encontro. Até mais.